Seja bem-vindo ao canal. Esse canal é destinado à evangelização espírita infantil. Depois dá uma pesquisada no canal, há vários vídeos, vários assuntos, temas, sugestões de aula. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, faça um comentário. A gente promete tentar responder. E a aula de hoje é sobre família, né? A gente tem diversos tipos de família, tamanhos de família, membros, né, diferentes de família. E o tema é conversar sobre isso, sobre a importância da família com as crianças. Vamos lá? É importante que o evangelizador estude o tema, para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária da turma. Esse é um tema que está presente em vários livros, né, espíritas ou até científicos também. A gente trouxe aqui algumas reflexões. Dentre elas, a questão 774 do Livro dos Espíritos, onde foi perguntado: há pessoas que, do fato de que os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Os bons espíritos responderam: diverso do dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo como estes? Há no homem alguma coisa mais. Além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por esta forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. A próxima pergunta, né, questão 775 do mesmo livro, temos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta: uma recrudescência do egoísmo. Há várias outras questões sobre esse tema, né? Quem tiver mais curiosidade pode dar uma pesquisada. Trazemos agora uma reflexão que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da reencarnação, que a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. É uma lição maior, a gente separou só um trecho, a gente vai ler esse trecho. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Então, como a gente viu, né, longe, né, de os laços de sangue, né, serem os únicos formadores de famílias, né, a gente percebe que as famílias são formadas pelas semelhanças, né, das inclinações, simpatias dos pensamentos. Então, os espíritos que são simpáticos se unem, né, nas esferas superiores, ou mesmo, como ele menciona aqui, né, no plano espiritual, para trabalharem juntos. E muitas vezes combinam também de reencarnarem aqui para formar uma família. Lembrando que Deus também permite que espíritos estranhos, né, ou até, de certa forma, que se repelem, né, estejam na mesma família,
exatamente para tratar dessas questões, né? Praticar a humildade, o orgulho, se aproximarem mais uns dos outros. Então, são questões também abordadas nesse item do livro. E mais, né? Isso também explica como muitas vezes, né, famílias de músicos têm filhos músicos, por exemplo, né? Porque são simpáticos, né, os espíritos e tendem sempre a ficarem unidos. A nossa aula, né, é sugerida para criança de 4 a 10 anos. E a duração é estimada em mais ou menos 50 minutos. Nosso cronograma da aula, a gente tem o primeiro momento, mais ou menos 5 minutos, uma oração com todas as crianças, para agradecer o momento e para pedir ajuda aos espíritos superiores, para harmonizar o ambiente e nos inspirar. Sempre interessante perguntar se alguma criança gostaria de fazer oração, porque nesse momento ela treina a questão da inibição, ela aprende um pouco mais sobre o que é uma oração, e as outras crianças repetem o que essa criança falar. No nosso segundo momento, a gente lê com as crianças as diretrizes que devem ser seguidas na sala de aula, né, na aula de evangelização. Essas diretrizes devem ficar fixadas em um local visível para todos, sendo importante que o evangelizador as relembre em todas as aulas. No caso da nossa evangelização, tais lembretes ficam fixos na lousa, conforme essa figura ao lado. O que tem nessa figura? Não gritar, participar da oração, não mexer no que não é seu, ajudar na limpeza e organização, não brigar, ouvir os seus amigos, participar das atividades, respeitar a professora, o professor, ser amigos, não ficar bravo, não chorar sem motivo. Então é legal o evangelizador apontar para cada uma, ler, a criança repetir, e sempre que acontecer alguma eventualidade, né, uma briga ou uma conversa fora da hora, a gente lembra, olha, todo mundo tem que ser amigo, olha, ficar em silêncio, participar das atividades. E o nosso terceiro momento, a gente separou aqui a história do esquilo fujão. É uma história que destaca a importância da família e trata da questão do filho se sentir menos amado e fugir de casa, ou se perder, né? A gente pode abordar a questão da ideia de ficar perdido também. Antes da gente contar a história, né, ler a história aqui, a gente vai relembrar, né, algumas dicas importantes para se contar histórias. Primeiro, leia a história antes, para se preparar. Se estiver com a história memorizada, melhor ainda, né? Que você nem precisa ler, você vai contar a história. Não precisa ficar perfeito, né? Você pode trocar uma palavra ou outra. O importante é que a base da história, né, os momentos principais estejam presentes. A gente deve ler a história antes para a leitura, né? Que caso mesmo não sendo memorizado, para a leitura ficar mais dinâmica. A linguagem corporal conta muito. Faça gestos e movimentos para chamar a atenção. Então, crianças são sempre muito agitadas, né? Então, para a gente fazer com que elas prestem atenção na nossa história, a gente precisa movimentar, fazer gestos, né? Sem pressa, durante a leitura, respeite as pausas e pontuações. Leia com calma, dê tempo na vírgula, no ponto, né? Vozes e entonações. Mude a voz para diferentes personagens. Então, a história tem um lobo, faça a voz de lobo. A história tem uma abelha, imite uma abelha. Superprodução. Sempre que possível, use objetos, né? Fantoches, bonecos, fantasias, desenhos. Pode preparar um desenho antes em casa e ir mostrando os desenhos enquanto a gente vai contando história para as crianças, né? É sempre assim, gera uma magia maior. Estimule a participação. As crianças podem ser convidadas a fazerem sons, né? Qual que é o som do urso? Qual que é o som do lobo? Qual que é o som da abelha? Qual que é o som do esquilo? Ou ajudar na imitação. Então são dicas importantes. A história do esquilo fujão. Numa clareira da floresta habitava uma família de esquilos que vivia em paz e harmonia. A pequena família era constituída do papai esquilão, da mamãe esquila e de um casal de filhos muito obedientes. Todos se estimavam sinceramente, pois entre eles havia compreensão e amizade. Enquanto papai esquilão saía em busca do sustento da família,
Mamãe Esquila permanecia em casa, cuidando dos filhos e dos afazeres domésticos. Certo dia, Esquila descobriu que ia ser mãe novamente. Todos ficaram muito felizes. Afinal, as crianças estavam crescidinhas e um bebê fazia falta em casa. Dentro de pouco tempo, a família aumentou. Era um lindo filhotinho. O filhote crescia rápido e se tornava cada vez mais exigente. A pequena família vivia em função dele, fazendo-lhe todas as vontades. Mas nem tudo podia ser permitido. E cada vez que sua mãe o repreendia, ele ficava revoltado e infeliz. Com o passar do tempo, começou a achar que ninguém o amava. Sempre viviam ralhando com ele. Não faça isso, esquilinho, não faça aquilo, arrume suas coisas. Um dia, cansado de tudo, sentiu-se muito triste. Foi embora, resolvido a viver livre na floresta. Sua mãe sempre o alertava para os perigos que encontraria, mas ele nunca se importou. O pai também jamais permitira que ele se internasse na mata sozinho, preocupado com sua segurança. Agora, no entanto, ele estava livre e não precisava obedecer às ordens de ninguém. Ufa! Afinal, vou levar a vida que sempre desejei. Já sou bastante crescido para cuidar de mim mesmo, pensou. Andou bastante pela floresta, satisfeito da vida. Aos poucos foi escurecendo e o pequeno esquilo não tinha encontrado ainda local onde pudesse se abrigar. Os ruídos da mata o assustavam e ele desejou estar ao lado de sua mamãe, sempre tão amorosa. Mas agora estava perdido, não sabia mais voltar. E, além de tudo, estava com uma fome terrível. A escuridão foi ficando cada vez maior e mais apavorante. Cansado de tanto andar, Esquilino aninhou-se no tronco de uma grande árvore e adormeceu depois de muito chorar. De manhãzinha, acordou, ouvindo o ruído de folhas secas. Alguém se aproximava. Levantou-se rápido. Quem será? Quem sabe era alguém que poderia ajudá-lo. Era um lobo enorme e ameaçador. Quando o lobo uivou, arregaçando os dentes perigosamente, o esquilinho saiu em grande disparada. Ao perceber que não estava mais ao alcance do lobo, parou para descansar. Ufa, que sufoco! Disse mais aliviado. Nisso ouviu um ruído estranho, como se fossem guizos. Olhou para o chão e se deparou com uma enorme cobra, pronta para dar o bote. Apavorado, fugiu novamente, tão rápido quanto lhe permitiam as pernas. Com o coração aos saltos e a respiração ofegante, parou junto a uma árvore. Suas pernas estavam bambas. Encostou-se nela para recuperar o fôlego, quando escutou um zumbido diferente. O que seria? Olhou para o lado e percebeu que quase tocara num grande cacho de abelhas, e elas pareciam realmente enfesadas. Reunindo as forças, fugiu de novo procurando escapar do enxame que vinha em sua direção. Olhando para trás, não viu um riacho logo à sua frente. Caiu dentro dele, ficando todo molhado. Felizmente, as abelhas o perderam de vista e Esquilino pôde sair da água tranquilamente. Olhando em volta, reconheceu o lugar. Sim, estava perto, próximo de casa. Mais confiante, tomou uma pequena trilha e em poucos minutos chegou à clareira onde residia. Todos ficaram felizes e aliviados com a sua volta, e o abraçaram e beijaram repetidas vezes. Mais refeito, após se alimentar convenientemente, Esquilino disse à sua mãe: Sabe, mãe, descobri que nada é melhor do que o lar da gente. Pensei que não me amassem, porque viviam me repreendendo. Agora sei que é justamente por me amarem muito que agiam assim. Passei por muitos perigos, sentindo-me só e desamparado. Apenas aqui, junto de vocês, estou seguro e tranquilo. E a mamãe, com lágrima nos olhos, afirmou risonha: É verdade, meu filho. Nada como o amor da família.
porém jamais esteve desamparado. Deus velava por você e o trouxe são e salvo para o nosso convívio. Esquilino, abaixando a cabeça, disse comovido: Obrigado, meu Deus, pela família maravilhosa que o Senhor me concedeu. Depois dessa história, né, emocionante, cheia de altos e baixos do Esquilino, a gente vai para o quarto momento, que é conversar com as crianças sobre a história. Aqui vão algumas sugestões de perguntas. Por que o esquilo fugiu de casa? O esquilo filho ficou feliz em um primeiro momento, depois de fugir de casa? E depois? Ele estava feliz? A família esquilo ficou feliz com o sumiço do filho esquilo? Qual foi o primeiro bicho que assustou, primeiro, né, que primeiramente assustou o esquilo fujão? O que o esquilo fujão fez para fugir das abelhas? O esquilo fujão estava realmente sozinho enquanto esteve perdido na floresta? O esquilo fujão fez certo em fugir de casa? Então, assim, são questões interessantes, né? Porque muitas vezes pode passar pela cabeça de algumas crianças essa ideia de fugir de casa, principalmente quando há brigas, né? É importante mostrar que o mundo, né, fora da nossa casa é um pouco mais complexo, né? Desafiador e também perigoso. Então, são pontos importantes para a gente estar conversando com as crianças. Depois, né, do momento de conversa com as crianças, a gente sempre relembra, né, para o evangelizador ouvir as crianças, né, caso alguém queira falar, todos queiram falar, peça para levantarem as mãos, né. A gente vai para o nosso quinto momento, que é uma brincadeira, né. Crianças adoram brincar e desenhar. E a nossa sugestão aqui é uma adaptação da brincadeira Dança das Cadeiras, para simbolizar o esquilo fujão. Colocamos cadeiras reunidas em quantidade menor, né, uma cadeira a menos do que a quantidade de crianças presentes na aula. Começamos uma música, tem várias músicas infantis, né, e várias envolvendo também o tema de evangelização, e as crianças devem ir andando e dando volta nas cadeiras. Quando a música é parada, todas as crianças tentam sentar. Como há uma cadeira a menos, uma criança, né, essa criança que não conseguiu, é o esquilo fujão. Não conseguiu voltar para casa, né, para perto da sua família. Repete-se a brincadeira por várias vezes, sem tirar mais cadeiras, ou tirar uma criança da brincadeira. O objetivo é que todas as crianças brinquem o tempo todo, e que o esquilo fujão seja representado por várias crianças durante as repetições. Então aqui tem a diferença, né? No normal da dança das cadeiras é a gente tirando cadeiras até ficar um vencedor. Nesse caso, não, a gente mantém a quantidade e o objetivo é só brincar, né? Só ver quem é o esquilo fujão da vez. Aí todas as crianças podem participar. E o nosso último momento, né, o sexto momento hoje, é a oração de encerramento com todas as crianças. Mais uma vez a gente pede a participação. Qualquer criança que queira participar é sempre bem-vinda para fazer a oração de encerramento. A gente pede para as outras crianças repetirem. E é isso. Obrigado a todos, obrigado pela paciência, a gente espera ter ajudado. Quem gostou, por favor, se inscreva no canal, indique o canal para outros evangelizadores, ative o sininho caso queira ficar sabendo de novos vídeos, né, atualizações do canal. E fiquem todos com Deus.